No primeiro contato que você tem com a pessoa, você vê que a pessoa está precisando de um apoio psicológico. Nem que for falar assim, bom dia, vamos fazer um exercício, isso já levanta a pessoa. Só quem está passando pela doença entende a gravidade que é. A grande maioria que está vindo vem com a proposta de estar cuidando dessa questão, pandemia, como estou me sentindo, como a doença me atinge, como essa doença atinge minha família, muitas coisas vêm muito nesse lugar, assim, como eu estou me sentindo afetado por esse momento. Eu entendo isso como algo, a provocação para fazer a terapia, porque nós estamos discutindo muito sobre essas questões, que vir para a terapia por conta da Covid não é uma real necessidade só. Existem outras necessidades. É muito complexo, né? Porque as pessoas nunca tiveram acesso à terapia. O nosso público negro não tiveram. As pessoas periféricas não tiveram. Teve uma que falou assim, nossa, eu tenho medo de morrer, entendeu? Deixar minha filhinha. E aí quando você vai conversa com as pessoas, aí já passa pra... Quer saber se de repente quer ter fazer uma terapia, né? Aí a pessoa já fica meio assim, né? Como que é? Não, se você falar que sim, eu vou mandar o doutor, ou a doutora, eles vão entrar em contato com você e você conversa com eles. Se você achar que não, todos que tiveram no primeiro contato já falaram que sim, entendeu? Porque abala muito. Tem muita gente que não tem aonde ficar isolado. Só que tem gente que já tem, né? Como ficar isolado dentro de um quarto, que são famílias menores, né? Tem como ficar dentro de um quarto. E isso mexe com o psicológico da pessoa. E aí começa a se perceber que quando elas estão na terapia, eles até esquecem da Covid. Falam de diversos outros assuntos que estão sendo mais que necessários serem cuidados. Entende? Então, o nosso trabalho e esse trabalho que eu desenvolvi com a Ameafro vieram diversos tipos, né? Diversas demandas e muitos aspectos psicológicos que casam muito com esse momento, porém o sofrimento psíquico já existia de diversas formas, em questões mais profundas até. Então, quando a gente está pensando o projeto, uma das coisas que é muito importante destacar é essa atenção com aquele indivíduo que a gente entende que ele está numa situação de vulnerabilidade e que ele vai precisar de outros elementos que vão além do acompanhamento, né? E a cesta básica, auxiliar se ele precisa pedir o auxílio emergencial, instruí-lo para os seus direitos diante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né? Como que ele pode direcionar alguns serviços lá no CRAS, é uma atenção que ela visa essa integralidade, que é um sujeito que está adoentado, mas também é um sujeito que está passando por dificuldades financeiras, às vezes por uma situação de desemprego, de afastamento, que pode ter tido seu salário reduzido, porque a gente tem que entender que a nossa periferia, infelizmente, ela já enfrentava, muito antes da pandemia, um processo de desemprego. Então, as pessoas já estavam passando dificuldade antes e nessa situação de pandemia, ela se torna mais aguda. Então, nós percebemos que a necessidade de manter o atendimento psicológico é tão grande, esse público necessita tanto deste apoio, que a proposta de atender pela Covid acaba ficando pequena de tantas outras coisas que tem necessidade de trabalhar com cada pessoa. A parte também que, assim, que tem muita gente que às vezes não tem nem o que comer dentro de casa. Entendeu? E tá passando por isso, aí a pessoa acaba entrando que nem eu falo, a pessoa acaba entrando em parafuso. Entendeu? Porque não tem o que comer, não tem para que. Às vezes tem aquele negócio de recuo, de não falar que tá precisando daquilo. Eu já distribuí a cesta básica antes, então eu já sei, entendeu? Então a pessoa já tem mais confiança assim de já pegar e falar, eu tô precisando disso também. Já é sabido que quando você se sente bem com você, que você tá recebendo um olhar de um cuidado, de uma proteção, você se sente mais fortalecido. Quer dizer, seu sistema imunológico responde de uma forma mais favorável do que aquela pessoa que está desamparada, que ela está super vulnerável emocionalmente. E normalmente as pessoas que estão nessa fase, que tá mexendo assim muito com o psicológico. Teve uma que eu achei assim, que eu ainda falei assim, falei, nossa, Débora, eu tive que correr, assim, porque eu achei que ela ia acabar fazendo besteira. Aí fui até a casa dela, conversei, né, com meus equipamentos, tudo bonitinho, conversei com ela, tudo bonitinho. Aí falei, vamos fazer uma terapia?
Aí começou a fazer a terapia, porque assim, ela já começou assim, começou a ter os sintomas, foi fazer o exame, não conseguia fazer exame em lugar nenhum. Entendeu? Foi barrado tudo quanto é lugar, aí achando acho que era frescura, né? Aí conseguiu fazer um particular, aí deu que era mesmo, entendeu? Então assim, gestante de pouco tempo, entendeu? A preocupação dela era o quê? A filha e o bebê que estava esperando. Então aí eu fui até lá, conversei com ela, começou a fazer, tá até fazendo ela falou, tô fazendo até aula da escola que eu não estava fazendo, que eu tinha perdido totalmente o interesse e voltei a fazer novamente. Então é uma coisa muito gratificante.